Oi, feliz sábado para todos vocês. Estamos aqui com uma equipe maravilhosa aqui de debate hoje. Eu sou o Davi, estarei com o daqui de hoje. Essa é a Helena. Sou a Bianca. Sou o Anísio. Sou Eloá. Eu sou a Alessandra. Estamos aqui com vários adolescentes, uma diretora de escola, um irmão de há muito tempo da igreja. E para darmos início, vamos começar com uma oração. Oremos. Querido bom Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia. Obrigado, estamos aqui para fazer um culto de pôr do sol, algo diferente do que estamos fazendo aqui hoje. Quero que você nos abençoe, nos guarde e que a gente possa falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, Pai. É isso que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Para começar, eu não sei se vocês vêm acompanhando as últimas notícias, né? O mundo tá de cabeça para baixo, né? Vamos falar a verdade, o mundo tá de cabeça para baixo. Teve vários casos de conflitos militares no mundo, casos de desastres naturais, muitos casos de violência, infelizmente. E eu quero saber dos adolescentes, primeiramente, dos nossos adolescentes, de como eles veem as situações, como eles enxergam esses acontecimentos, esses desastres que estão acontecendo com a volta de Jesus. Como vocês acham que o mundo está se inclinando para a volta de Jesus? Pode começar pra gente, Helena, falando um pouquinho mais? Eu? Eu acho que hoje em dia é muito difícil ser cristão. Porque as pessoas, eu sinto que elas criaram um estereótipo, é assim que fala? De que o cristão é só aquela pessoa chata, vamos dizer assim, que fica importunando os outros e que fica com a bibliazinha na mão e o cabelo lambido. E pra gente adolescente, sim, não é assim. Acho que a maioria, porque a gente tem que parar com isso. E, como é que eu posso dizer? Cristão é muito mais que isso. Ai, eu guardo o sábado. Tá bom, mas e as suas atitudes? Então, eu tenho o privilégio de poder estudar numa escola cristã. Mas eu imagino quem estuda numa escola que não é cristã, que é laica, vamos dizer assim. E quando chega lá e fala, eu sou cristã, eu sou adventista. E aí as pessoas ficam com o olhar torto, porque sim, a gente recebe muitos olhares. Então, é muito difícil, ainda mais pra gente, porque ainda tem o mundo. E a nossa fase é uma fase onde a gente é muito influenciável. Então, a gente tem que sempre estar com o pensamento de a gente tem que influenciar, e não ser influenciado. Porque o mundo, ele quer que a gente vá, ele quer que a gente saia, ele quer que a gente troque nossas opiniões, mas a gente tem que ter princípios concretos. A gente tem que ter a nossa casa na pedra. Muito bem, muito obrigado. E como vocês podem agir em relação às coisas que estão acontecendo hoje em dia? Estamos vivendo tempos vários turbulentos, assim, sim. Ventos muito fortes estão balançando as coisas, podemos dizer. E eu quero ouvir agora de Eloá. Eloá, como os adolescentes podem se posicionar e agir em favor da necessidade, em favor da pregação do evangelho para a volta de Cristo? Que nem você estava falando, muitas coisas estão acontecendo hoje em dia. Eu acho que a única coisa mesmo que falta para Jesus voltar é a pregação do evangelho. E nós, como adolescentes, a gente tem que alcançar esse público jovem, porque muitas das pessoas que não conhecem têm a nossa idade. Não que não tenham adultos, idosos que não conheçam, mas tem muita gente da nossa idade também que não conhece. Então, o que eu acho que a única coisa que falta para eles voltar é isso. Então, a gente tem que tentar alcançar esse público, seja indo para outros lugares para pregar o evangelho, para um público da nossa idade com as nossas palavras, né? Porque assim a gente se entende melhor. Muito bom, muito bom. Agora pergunta para os nossos adultos aqui da mesa. Irmão Anísio, diretora. O portal norte-americano da Igreja Adventista postou uma notícia recentemente de uma certa aproximação entre o Estado norte-americano dos Estados Unidos e o Papado do Vaticano.
como vocês acham que a relação entre esses dois órgãos de aproximação interfere no laicismo e no direito de culto das pessoas? Quem você quer que responde? Os dois, sentir a vontade. Então vamos lá. A gente sabe que isso é uma profecia que está se cumprindo, né? O Estado ele vai se unir e nós teremos um governo mundial. E esse governo mundial ele é justamente para forçar eu e você a seguir um único Deus. Mas não é aquele Deus que a gente aguarda, né? Então Satanás ele tem feito as coisas de forma muito sutil, não devagar, de uma forma muito rápida. E os Estados Unidos ele vem tomando decisões que vêm comprovando isso. E as pessoas estão acreditando de que é o melhor. Como você falou dos adolescentes, da pregação do evangelho, de ser influenciado e tudo mais, a gente precisa tomar muito cuidado com a distração. Porque às vezes a gente para de estudar aquilo que importa, que são as coisas de Deus, e a gente não tem base para argumentar. Então, tudo que é dito vira uma verdade. E esse é um perigo, porque tudo que vira verdade nem sempre é. Então, Satanás ele vai, de uma forma mais sutil ainda, fazer com que eu e você percamos tempo, gastemos tempo com outras coisas e a gente não fique ligado no que está acontecendo. O mundo está caminhando para o seu fim. Se não acabar, se Jesus não voltar, as pessoas vão acabar se matando. Então, eu acredito que nós, como cristãos, a gente precisa, sim, tomar cuidado com aquilo que a gente consome de informação. Para que a gente fique ligado no que acontece no mundo, porque a gente precisa saber, mas principalmente no que está na Bíblia. E metade das coisas está na Bíblia. Né? Já foram escritas há muitos anos atrás. E elas vão se cumprir. Então, a gente não pode dormir nesse momento aí para as coisas atuais, né? Para a atualidade. E como que está a nossa vida espiritual diante de tudo isso? Você está preparado para parar de comprar e vender? Para perseguição? Será que nós estamos preparados para isso ou nós estamos caminhando como se nada fosse acontecer? Davi, esse tema ele é muito, muito delicado. É sabido que o governo atual norte-americano já trabalha nos bastidores para derrubar a emenda constitucional que proíbe os Estados Unidos, que obriga os Estados Unidos a ser um Estado laico, não misturar igreja com religião. E este governo já está trabalhando para que essa emenda constitucional seja derrubada. Então, esse é um dos primeiros passos para que a aproximação aconteça mais e mais. Os sinais econômicos, sociais, políticos, eles estão cada vez mais se afunilando e chegando numa situação em que daqui a pouco não tem mais solução financeira. A dívida dos Estados Unidos hoje já é o maior gasto do governo americano com juros da dívida. Daqui a pouco ela se torna impagável. Numa conta rápida, cada norte-americano hoje já nasce devendo 2 milhões de dólares para o governo, na dívida do governo, em função se o governo não paga a dívida, quem paga é a população. Então, a situação está se tornando insustentável. Por isso que esses movimentos estão acontecendo. Como a diretora disse, se nós não estivermos firmados na palavra, ficarmos nos deixando levar por ventos de notícias, né, nós vamos também ser levados. Para os adolescentes, eu penso que nós deveríamos trabalhar muito mais, eles deveriam muito mais trabalhar naquilo que está escrito em Romanos 12:2, quando ele diz, não se amolde, não se permita se amoldar às coisas do mundo. Ela falou, eu não posso me influenciar, eu preciso influenciar as pessoas e não ser influenciado. Eu acho que o ponto para lidar com toda essa dinâmica que nós estamos discutindo é isso, é a questão de você não se moldar às coisas do mundo. Estando numa escola laica, estando numa escola denominacional, estando numa escola cristã ou não, é não se permitir moldar. Você deve moldar o ambiente. É difícil, mas a vida do cristão e a luta do cristão é moldar o ambiente onde está. As coisas acontecendo, mas se eu estiver firme, se eu estiver forte, se eu estiver firmado na palavra de Deus, a palavra de Deus diz, e nós cantamos isso, pode cair o mundo, eu estou em paz. Muito bom, muito bom.
voltar agora aos nossos adolescentes. Bianca, você vendo as coisas, ainda sendo muito nova, assim como todos nós, né? Até a irmã Nilce. Você sente medo, preocupação, ansiedade com as coisas que estão acontecendo? Como isso acontece na cabeça de um adolescente? Olha, eu acho que com esses acontecimentos nós podemos ver que Jesus está cada vez mais próximo de vir, né? E sim, nós devemos nos preocupar com com a perseguição que vem, mas nós não devemos ter medo porque sabemos que Deus está conosco. Amém. E como vocês disseram, né? A gente deve ser sempre o diferencial, sempre ser a luz do mundo. E espalhar o evangelho para que Jesus volte logo também, né? Para ajudar nisso e falar para os outros que Jesus vai voltar, que Ele é o Salvador do mundo, sabe? Eu acho que a gente tem que mesmo se preparar, ouvir mais a palavra, não ler a Bíblia superficialmente, entender, se aprofundar na palavra de Deus. Amém, amém. Então, pelo que eu entendi, nós devemos dar um passo a mais na pregação do Evangelho, sem ter medo, não é? A Bíblia diz que a vitória já temos, porque Cristo venceu o mundo. É com base na fé que venceremos os obstáculos, os caminhos, e que a gente possa abreviar ainda mais os dias que já estão muito próximos da pregação do Evangelho. Eu queria saber como vocês, adolescentes e adultos, podem ajudar nessa pregação. De que forma, em que espaço, falar com tais palavras, de que jeito? É algo mais extremista, algo mais brando? É algo que tem que ser mais enfatizado ou algo que tem que ser mais coordenado? Como vocês encaram essa pregação do Evangelho? O coração fala... Aliás, nós falamos do que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Se eu não estudo, se eu não me preparo, eu não vivo. Não vivendo, eu sou uma hipócrita. As pessoas verão em mim algo que eu não sou. Então, a primeira coisa, nós precisamos estar preparados para que eu olhe para você, você olhe para mim e eu veja Jesus. A partir daí, nós seremos um evangelho aberto. E as pessoas se interessarão em saber, em perguntar, por que você é diferente? Por que você não faz isso? E a gente vai conseguir... Porque eu vejo assim, ó, a mensagem, ela pode ser levada para o mundo todo. Hoje nós temos a internet, é muito simples e muito fácil. Agora, convencer, tudo bem que isso é o trabalho do Espírito Santo, eu concordo. Mas se eu não vivo, eu não convenço. E eu não dou chance para que o Espírito Santo faça a parte dele também. Né? Então, eu acho que todos nós, independente de onde a gente ande, no mercado, na rua, no parque, na escola, qualquer canto que eu for, eu preciso mostrar que eu sou diferente. Mas que eu sou diferente porque eu tenho Jesus. A partir do momento que eu trato as pessoas com amor, que elas veem Jesus em mim, aí eu posso falar. Aí eu vou convencer. E o Espírito Santo vai ter mais facilidade de entrar no coração e na mente dela. Nossa, bênção. Meninas, algum comentário? Eu acho que ser cristão é muito mais que só dizer que ser cristão. As nossas atitudes, como a professora disse, dizem às vezes muito mais que a nossa boca fala, porque como ela disse, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E as nossas atitudes são as mesmas coisas. Por exemplo, eu não posso dizer que eu não... como é que eu posso dizer? Que, ame o seu próximo. E daqui a pouco, quando você olha ali, eu tô desprezando meu colega de classe. Eu tô, sei lá, falando coisas que não deveria. Então, eu acho que as nossas atitudes também falam muito sobre quem nós somos. E até por isso, tipo, como é que as pessoas falam? Que as pessoas analisam comportamento. É através dos nossos comportamentos que a gente descobre quem nós somos. Então, eu acho que ser cristão é ser uma pessoa de boa conduta, uma pessoa fiel. E é o que ela disse. É que com essas coisas que as pessoas vão começar a reparar que a gente é diferente. Elas vão se perguntar: por que eles são assim? Por que ela é gentil? Por que ela é educada? Por que ela é generosa? Por que ela é solidária?
Aí as pessoas vão vir perguntar, e dessa forma a gente vai estar pregando o evangelho. Então, às vezes, não é só por palavras, às vezes também são por... Na maioria das vezes, também são por atitudes. Sim, concordo plenamente. Davi, eu concordo com ela e acho que o cristão realmente prega muito mais pelas atitudes, mas no contexto em que você disse de pregação do evangelho, as pessoas vão parar para nos ouvir através das nossas atitudes. E aí nós precisamos ter o conteúdo. E aí nós precisamos saber o que nós precisamos dizer. Né? Então, todo o processo, ele passa por isso. Eu coloco isso dentro, eu internalizo isso, eu vivo isso através das atitudes, das ações do dia a dia, e as pessoas param e dizem, você é diferente, vamos lá. Agora eu quero te ouvir o que você tem para dizer para mim. E aí nós precisamos estar preparados. Uma coisa que você falou que me chama a atenção hoje é que alguns cristãos, eles têm evitado chamar o pecado pelo nome, relativizando tudo. A palavra de Deus ela é muito clara, sim, sim, não, não. Ela não tem meias palavras. No meu contexto, no que eu tenho vivido nos últimos tempos, em alguns lugares que eu vou pregar, as pessoas dizem assim, você falou algumas coisas que nós queríamos ouvir e ninguém tinha coragem de dizer. Nós precisávamos ouvir e ninguém tem coragem de dizer. Então, eu entendo também que a propagação do evangelho passa por um momento em que os cristãos sejam mais firmes na pregação do evangelho, como os nossos pioneiros eram. Na pregação do evangelho, sim. A palavra de Deus não aceita certas coisas, não aceitamos. Não tem relativo. Nós estamos relativizando muito a palavra de Deus. É assim, mas sabe, para trazer ele para cá, vamos abrir mão, sabe? Não. Então, os adolescentes precisam e devem trabalhar isso desta firmeza. Como eu falei anteriormente, não se amoldar às coisas do mundo, ser moldado e moldar as coisas, né? Não vestir a fantasia do mundo, mas levar a sua fantasia para aquele mundo, e aí começar a ditar as regras através do seu comportamento e dos seus pensamentos. E as pessoas estão sedentas por ouvir aqueles que estão firmes na palavra. Quando você fala e mostra, quando você fala e comprova, porque as pessoas hoje estão acostumadas só a ouvir, através de TV, através de podcast, de tudo isso, mas precisamos estar, então, preparados para quando as pessoas pararem para nos ouvir. Aí nós temos que ter conteúdo para falar. Concordo plenamente. Faremos uma breve pausa agora, tomar uma aguinha, descansar um pouco a voz, e já já retornamos. Muito obrigado.